Quero saudar os amados irmãos, na paz do Senhor. Com alegria nós estamos aqui nesta noite que estamos gravando esse vídeo aí. Estamos tendo um pouquinho de dificuldade para gravar porque o celular não está querendo gravar, mas vamos conseguir, em nome de Jesus, né? A nossa revista, né, nosso segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, vai falar da carta aos Efésios, né? A carta aos Efésios, que tem o título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então vai falar sobre essa lição, esse trimestre vai falar sobre a carta aos Efésios. E foi nos incumbido de ministrar a lição de número 1, né? A gente vai procurar dar uma resumida aí para o vídeo não ficar muito grande, tá, irmãos? Então a lição de número 1 vai falar sobre a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Nosso textuário nos diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. A verdade prática nos diz: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Amém, irmãos? A nossa leitura bíblica em casa se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2 e Atos 19, do versículo 1 ao 7. Tá, irmãos? Vamos ler aí em casa. Nossa introdução. A Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã, né, irmãos? Então a introdução já diz tudo, né, irmãos? Que vai nos levar a adorar a Deus no tempo ao qual nós estamos vivendo. Ao meio essa hashtag fica em casa, mas vamos adorar ao Senhor enquanto estamos em casa. A autoria e data, irmãos. A autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chama Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Irmãos? Então a autoria não tem como dizer, foi Paulo quem escreveu a carta aos Efésios. Assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica como a ressalto, pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Então Paulo preferiu usar a sua autoria nas suas cartas como Paulo e não como Saulo. Por quê, irmãos? Pensa bem, irmãos. Se ele botasse Saulo, apóstolo de Jesus Cristo, todo mundo ia lembrar do velho, né? Saulo que perseguia os cristãos, né? Então ele botou Paulo para que ninguém lembrasse do seu passado e para lembrar que ele tinha sido salvo por Cristo. Pela vontade de Deus é que ele estava fazendo a obra do Senhor, estava pregando a vontade, porque foi Deus que chamou ele, Deus que escolheu ele, Deus que salvou ele do mundo ao qual ele estava vivendo. Amém, irmãos? Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor, o embaixador em cadeias. Isso indica que era a carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela entrega o rol das epístolas da prisão redigidas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a Filemão. E aqui, irmãos, Paulo nos dá um exemplo.
Paulo nos dá um exemplo que, mesmo nós estando presos, nós podemos fazer a obra do Senhor. Paulo estava preso lá em Roma, mas o Evangelho, através das cartas de Paulo, estava sendo pregado, estava sendo anunciado. E aqui Paulo nos dá o exemplo de que podemos fazer a obra enquanto nós estamos presos nessa quarentena. Que podemos usar as redes sociais, um exemplo, usar as redes sociais para falar do amor de Deus, falar que o Senhor Jesus está voltando e está perto. Irmãos, é só mais um sinal da volta de Cristo. Então façamos que nem Paulo fez. Usemos as ferramentas que nós temos para falar do amor do Senhor. A data da carta, irmãos, de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve na prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 depois de Cristo. Aproximadamente a partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62, tendo Tíquico como seu portador. Então cremos que Tíquico foi o encarregado de levar a carta até os Efésios lá, né, irmãos? Paulo escreveu e Tíquico lá, né, redatou, como diz aqui, e levou até os Efésios, né, irmãos? Os destinatários, irmãos, da carta: a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso foi fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desagava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerado uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo ali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então aqui a gente vê, irmãos, que a preocupação de Paulo, mesmo estando preso, enviar essa carta aos irmãos Efésios. Porque, irmãos, era uma grande cidade. Tinha 500 mil habitantes. Então quantas, ó, irmãos, 500 mil almas que o apóstolo orava a Deus que se convertesse a Cristo, se rendesse a Cristo. Então Paulo, preocupado com os irmãos, para os irmãos não desanimar, não parar, não deixar de pregar a palavra, Paulo envia essa carta, dando recomendações, dando orientações, animando os irmãos para eles continuar pregando a palavra, mesmo ele estando preso, mas que os irmãos continuassem fazendo a obra do Senhor, porque almas estavam ali sedentas para ouvir a palavra do Senhor. Então, irmão, olha a importância de nós usar as ferramentas que nós temos, em vidas esperando ouvir a palavra do Senhor, que não nos desfaleçamos, mas sim se animamos em Cristo. Estamos nessa quarentena, mas estamos livres para adorar o Senhor, livres para falar do amor do Senhor, usando as ferramentas que temos hoje para falar do seu amor. Amém, irmãos? A religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, deusa da fertilidade, construída em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de pratas vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficavam alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Pensa, irmãos, por que eles ficaram revoltados com Paulo? Porque olha o que Paulo estava pregando exatamente contra aquilo que eles estavam errados. Né, irmãos? E se os irmãos analisarem aqui, o que é esse comércio de nichos de prata? Eram imagens, esculturas dessa deusa que eles comercializavam e ganhavam muita grana com isso. E Paulo vem, prega contra isto.
prega contra a idolatria. Aí eles querem que Paulo não esteja ali. Então pensa, olha a religiosidade que eles estavam vivendo naquela época. Então Paulo vem e prega e nos dá o exemplo que devemos que pregar. Porque pensa, irmãos, a idolatria que está havendo agora, os tipos de idolatria que está tendo agora. E Paulo nos dá o exemplo que devemos que pregar contra a idolatria, irmãos. Porque todo idólatra não herdará o reino dos céus. E nós temos esse compromisso, assim como Paulo tinha o compromisso, nós temos que seguir o exemplo de Paulo, pregar contra essas idolatrias de agora, irmãos. Porque é o nosso compromisso. Estamos presos agora por essa quarentena, mas devemos que usar as ferramentas que temos para falar do amor de Cristo, porque Cristo está voltando, irmãos. Amém, irmãos? A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e o conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Então a gente vê aqui, irmãos, que tinha alguns irmãos lá que ainda não conheciam a Cristo, tinham aceitado a Cristo, mas não conheciam o revestimento de Cristo. E Paulo chega lá, orienta eles, prega para eles lá o batismo com o Espírito Santo, os recebe de bom grado, e a Bíblia fala que Paulo impor as mãos sobre eles e eles receberam o revestimento, o batismo com o Espírito Santo. Então muitas vezes aqui o exemplo de Paulo nos traz, irmãos, que nós precisamos fazer a obra. Precisamos falar do amor de Deus, para que as almas venham ser revestidas pelo Espírito Santo. O nosso amigo inseparável que nos ajuda nesse momento que estamos passando, é Ele que está nos ajudando. É Ele que está nos fortalecendo, para que o Senhor venha nos confortar, nos fortalecer. Amém, irmãos? Em seguida evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiam ao evangelho, voltou-se para os gentios pregando num salão alugado na escola de Tirano. E aqui, irmãos, Paulo nos dá o exemplo que mesmo se uma porta se fechar, Deus abre outra. Se uma porta se fechar, o Senhor vai abrir outra. Se nós não desistir, o Senhor abre outra porta e vamos continuar falando do amor de Deus. Porque aqui diz o que? Os judeus resistiam, não queriam saber do amor verdadeiro de Cristo. Mas Paulo não se importou com isso. Paulo se importou assim, Deus vai abrir outra porta, vou achar outro lugar, outro meio para o amor de Cristo ser anunciado. E ele não desistiu e abriu como diz aqui, conseguiu um salão alugado numa escola. E voltou a falar do amor de Deus. E o Senhor vai nos abençoar se a gente seguir em frente. Se nós seguirmos em frente, o Senhor vai abrir a porta para nós anunciar a sua palavra. Amém, irmãos? Em Efésios, Deus usou Paulo poderosamente. E a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grande início da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali, e ali foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade, e segundo Irineu, bispo grego do 1º século. O apóstolo João também liderou a igreja. Então vemos que após o apóstolo Paulo, teve outros líderes bem conhecidos nossos que lideraram a igreja de Éfeso. A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos da maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Volto a dizer, né, irmãos,
como era uma metrópole, né, com mais de 250 mil habitantes. Então Paulo tinha uma preocupação muito grande com aquela metrópole, porque muitas almas tinham lá. E Paulo usou a ferramenta que tinha e nos traz esta lição, que devemos usar as ferramentas que temos para falar do amor de Deus, porque tem muitas vidas esperando ouvir a palavra do Senhor. Muitos estão com sede, irmãos, de ouvir a palavra do Senhor, principalmente agora, nesse tempo agora, nessa fase que estamos passando agora, irmãos. Muitos estão com sede. Muitos, eu acredito, irmãos, muitos que saem na rua aí para ir no mercado, onde for aí, irmãos, eles passam na frente da igreja e vê a igreja fechada e lembram quando a igreja estava aberta, porque precisam ou estão sedentas de ouvir a palavra do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, use a ferramenta que o Senhor te deu para falar do amor dele. Use ela com sabedoria, que o Espírito Santo vai estar te direcionando, como sempre nos direciona. Amém, irmãos? Vamos à frente, irmãos. Diz assim: o propósito e mensagem. O propósito. Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam regiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Efésio. Não por acaso o apóstolo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. É verdade, irmãos. Cristo está no controle de tudo, irmãos. Ele está no controle dessa situação que estamos passando. Ele está no controle. Porque esses irmãos ali, eles praticavam, como dizem, religiões de mistérios e magia. Então eles não sabiam bem. E Paulo vem ali e ensina a eles assim: olha, o Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle de tudo. É Deus. Vocês só devem adorar somente ao nosso Senhor Jesus. Porque o Senhor controla tudo. A Bíblia fala, irmãos, que nenhuma folha da árvore cai sem a permissão do Senhor, sem a vontade do Senhor. Nada acontece sem a vontade do Senhor, porque tudo está no seu controle. Amém, irmãos? Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Ou seja, irmãos, ter a mente de Cristo, assim como o apóstolo Paulo ensinava, falou em uma das suas cartas. Ou seja, aquilo que eles faziam, eles não deveriam voltar a fazer. E essa passagem, e esse ensinamento dessa carta nos ensina para nós, irmãos, que aquilo que nós fazíamos devemos voltar a fazer. Devemos que ter a mente de Cristo. Nós somos salvos pela graça do Senhor. E pela sua vontade estamos de pé. Estamos de pé. Então devemos fazer a sua vontade. Fazer aquilo que agrada a Ele. Aquilo que Ele recebe o nosso louvor com alegria. Amém, irmãos? Então, sigamos o exemplo do apóstolo Paulo, olhando para Cristo, prosseguindo para o alvo, irmãos. Destaque-se ainda a preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizados pelo plano universal da redenção para ambos. Então aqui o apóstolo Paulo destaca o quê? Que venhamos estar em quê? Em unidade e em paz. O que é unidade, irmãos? O que é unidade? A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, que o que é unidade? É um amor não fingido. Tem que ser um amor verdadeiro. Tem que haver verdade no teu amor. E o apóstolo do amor, né, o apóstolo João fala lá em
1 João 4:20 diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Então, irmãos, o que é a unidade? O que é a paz com todos os nossos irmãos? É um amor verdadeiro, um amor puro, imaculado, não um amor fingido, porque quando é um amor fingido é mentiroso, irmão. E a Bíblia é bem clara que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, irmãos. Então tem que ser um amor verdadeiro. Se teu irmão tiver caído, vai lá e levanta ele. Se ele tiver machucado, vai lá e levanta ele. Porque foi assim que o amor que Cristo transmitiu para nós e nos traz para nós, irmãos. Amém, irmãos? Sobre essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Então, irmãos, a necessidade que nós passamos hoje, esta carta nos traz ensinamentos, orientações, para que venhamos estar com Cristo. A mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, na adoração, na intercessão do Espírito, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então o Senhor espera que nós venhamos a fazer a sua vontade, fazer a sua obra, irmãos. Fazer a sua obra, porque Ele está às portas. O Senhor está às portas. E que possamos estar fazendo a sua obra quando Ele vier nos buscar. Irmãos, a conclusão da nossa lição de hoje nos diz assim: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebamos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Então, irmãos, essa epístola nos traz o quê? Que estejamos alicerçados em Cristo. Alicerçados, irmãos, na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Que tenham um ótimo domingo aí, irmãos. Só demos uma resumidinha rápida aí, porque o vídeo não pode ficar muito longo, tá, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima lição.